Muito boa noite a todos, eu sou o professor Campos Júnior, membro do Grupo Carcarás. Para quem não nos conhece, o Grupo Carcarás foi fundado por alunos da Universidade Federal do Maranhão com o intuito de promover debates relevantes sobre a alta cultura. Estamos juntos aqui mais uma vez para gravarmos mais um programa da série Resenha Cultural para o canal Carcarás. E hoje nós iremos conversar sobre a obra do grande escritor inglês Chesterton, obra que foi traduzida pelo Raul Martins, lançada pela Sociedade Chesterton do Brasil, livro que se chama A Taberna Ambulante. Bom, sem mais delongas, o que mais me chama a atenção nesse livro é o trabalho que o Chesterton fez de cientista social, de cientista político mesmo. Aquela ideia de mergulhar nas profundezas da sociedade e investigar quais são as forças político-ideológicas que estão se movimentando e trazer à superfície a direção. Dizer, olha, está acontecendo isso, isso e isso, e se nada for feito, a civilização vai ser arrastada para essa e essa direção. Então, Chesterton faz isso nesse livro com maestria, com um primor, com um conhecimento, com uma visão de fato muito acima de seu tempo. Então, como é que se desenvolve a narrativa? Primeiro, você tem um ideólogo, que a princípio é uma pessoa inteiramente desconhecida, um pregador islâmico, que tem a seguinte tese. A tese dele é de que a sociedade britânica foi construída sobre a influência da tradição islâmica. Então, houve uma ruptura em virtude do cristianismo. O cristianismo, ao chegar na civilização britânica, rompeu com a civilização mãe, com a tradição islâmica, que então seria, entre aspas, vamos dizer assim, a mãe da civilização britânica. Então, o cristianismo rompeu com isso, logo é preciso retornar à civilização mãe, que é a civilização islâmica. Então ele prega que é preciso retornar à mãe da civilização britânica, que foi fundada pelo islamismo. Bom, na verdade, a princípio ele é um sujeito inteiramente desconhecido, mas logo em seguida ele vai ganhando apoio das classes de intelectuais, vai ganhando força perante os políticos de maior relevância. Fato é que de uma hora para outra, rapidamente, ele se torna um sujeito influente. Ele se torna um sujeito capaz de influenciar elites e grandes políticos de força relevante. Inclusive, o maior político da Inglaterra, o Lord Ivywood, se torna, vamos dizer assim, um aprendiz desse místico islâmico que é o Amon. Mas, veja bem, é preciso entender também a situação. O livro se desenvolve num período de crise, de guerras na Europa, e aí a Turquia se torna uma grande potência e é preciso celebrar um acordo de paz inteiramente desfavoráveis aos países cristãos, mas que em virtude do desfavorecimento militar acabam cedendo a essas pressões islâmicas, com uma única exceção, uma pequena ilha, que essa ilha é que vai resistir. Bom, então o que nós temos então? O Chesterton está mostrando como, de certa forma, a elite intelectual ela se seduz muito facilmente por concepção de novos mundos, por concepções de construções novas, de construir novas civilizações. Ela gosta desse termo, ela se embebeda muito facilmente desses projetos de construção projetos engenhosos de construção de novos mundos, de novas civilizações. Mas isso vai encontrar uma barreira, que a barreira é o senso comum. Então, se por um lado você tem uma elite intelectual, uma elite política que vai tentar transformar a civilização inglesa, a civilização britânica, mediante um modelo de mundo que vai arrastar essa mesma civilização para um estágio de progresso, por um outro lado, você tem também uma resistência que está condensada no homem comum. Agora, aqui é preciso fazer um parêntese.
Progresso, para Chesterton, tem uma conotação diferente do progresso do ideólogo Ammon, que é trabalhado neste livro. O progresso assentado pela teoria islâmica neste livro dá a ideia de que o cristianismo estagnou o homem. Portanto, é preciso fazer o homem progredir, é preciso o homem ir mais além. E só o Islã é capaz de arrastar o homem para esse novo estágio, um estágio de perfeição inusitada, coisa que o cristianismo é incapaz de fazer. E aí você tem, por exemplo, pontos que o Islã, no caso, no livro, usa como argumento favorável. No caso, bebida, comida, carne de porco. Então, o cristianismo em si é incapaz de fazer o homem a ascender, a se tornar um abstêmio, a abandonar essas práticas. E aí é preciso que o Islã venha para aí sim fazer com que o homem dê esse passo a mais, que o cristianismo é incapaz de impulsionar o homem a fazê-lo. Pois muito bem. Aí você tem, nessa seara ficcional, a ideia do progresso do Chesterton é totalmente contrária. Porque progredir no Chesterton é você se valer de todo esse tesouro civilizacional, todas essas verdades, e a partir daí você aprender todo esse tesouro e dar uma contribuição a mais. Ou seja, progresso para Chesterton é continuidade. O progresso da tradição islâmica proposta neste livro é ruptura. É preciso romper com a civilização cristã para que o homem progrida. Então você tem logo de saída dois confrontos, duas percepções distintas de progresso. Tá? E aí esse progresso proposto, progresso islâmico, ele tem uma concepção muito clara, que é transformar o homem em um novo homem. Veja, o homem comum, que é o homem que conhece as verdades mais óbvias, que é o homem que traz consigo essas verdades plasmadas nele, ele vai se deparar com uma imposição nova, civilizacional. Uma imposição que vai se dar mediante a aplicação de leis. E o detalhe aqui é o seguinte, veja, as leis elas devem refletir aquilo que é de consenso, aquilo que é conveniente entre os homens. E a lei deve ter dois elementos. Um, que é o de proteger aquelas conveniências que fazem com que essa harmonia entre os indivíduos perdure, e repelir tudo aquilo que venha a abalar, tudo aquilo que possa abalar a convivência harmônica entre os homens. Então é para isso que serve a lei. Então a lei é um produto de conveniência, é um produto de experiência civilizacional. Agora, o que não pode, como é o que acontece no livro, é a lei querer impor regras de condutas inteiramente divergentes daquilo que é vivenciado pelas civilizações ao longo das épocas, que é o que acontece. E aí a lei deixa de ser um fato social, se transforma numa imposição ideológica para arrastar as pessoas para um determinado comportamento que é previamente programado. Então tenta-se essa mesma estratégia ao longo do livro para transformar o costume das pessoas. E o detalhe é que a partir daí o Chesterton trabalha isso com maestria. Você tem uma resistência condensada na pessoa do Dalrymple e a pessoa da transformação condensada no Ivywood. Chesterton sempre trabalha assim, ele sempre tenta condensar no personagem, de um lado a essência daquilo que ele defende, vamos dizer assim, e do outro aquilo que está sendo contraposto. Então fica essa contraposição entre essas duas forças. Isso aconteceu, se você prestar bem atenção, lá no livro A Esfera e a Cruz, The Boy and the Cross, que você tinha de um lado o ateu, o cético, do outro você tinha o devoto de Nossa Senhora, e havia um confronto. O mesmo aconteceu no conto O Erro da Máquina. De um lado você tinha um pensamento cientificista, moderno, positivista, de um outro lado o Padre Brown, que era o homem comum lá no Erro da Máquina. E aqui você tem o representante do orientalismo, que é o Ivywood, em um confronto com o seu opositor, que é o
o homem comum, condensado na figura do Darwin. Então Chesterton sempre chama a atenção para esses confrontos, ele sempre tenta plasmar em personagens o que está sendo confrontado, na verdade, por uma razão muito simples. Chesterton gosta de assentar esse confronto porque ele detesta o pacifismo. Porque o pacifismo é a própria negação do absoluto. Tá? Então, se você nega o absoluto, você não tem nada por que lutar. Essa é a própria essência da doutrina perene oriental. Então, se você não tem nada por que lutar, a própria ideia do amor também não faz sentido, porque como bem Chesterton trabalha o amor lá em Ortodoxia, o amor ele traz consigo essa ideia, essa necessidade de lutar por algo. Então, se eu não tenho nada por que lutar, eu viro um mero pacifista. Então, é por isso que Chesterton detesta o pacifismo, porque o pacifismo é a própria negação do amor. Não existe amor, só existe aquilo que ele chama de lascívia. Se não tem algo por que lutar, não há amor, há somente lascívia. Então é por isso que ele detesta o pacifismo. E o orientalismo, ele traz essa concepção inerente do pacifismo com ela. Isso tem embriagado o Ocidente de forma assim intensa. E Chesterton combate isso com veemência. O orientalismo, o ceticismo e a loucura. Então Chesterton, os escritos de Chesterton, tanto em Ortodoxia como nos trabalhos literários, ele combate esses problemas e com nojo do pacifismo. Ele detesta o pacifismo. E o orientalismo vai assentar essa ideia, porque no orientalismo você tem essa concepção de que é preciso sempre buscar a unidade. Então, se é preciso buscar sempre a unidade, a própria ideia da separação ela é colocada em segundo plano, ao contrário do cristianismo. No cristianismo, na sociedade ocidental, a gente tem que a separação, a contraposição, a divergência são fatores inteiramente inerentes à própria civilização ocidental. Então, sem a ideia da separação, a própria ideia do santo não faz sentido, como ele mesmo explica. O que é o santo? É alguém que, embora esteja no mundo, mas é alguém que, embora no mundo, atingiu um estado de separação do mundo. Ou seja, eu tenho o mundo, mas eu tenho um santo separado dele. Então, sem a ideia de separação, a própria ideia do santo não faz sentido. E isso destrói toda a essência da civilização ocidental. Então, é esse problema que Chesterton trabalha e mostra, olha, é como se ele estivesse dizendo, essas concepções que o mundo moderno, de que o mundo moderno se embriaga, sobretudo no orientalismo, isso destrói a nossa civilização. E é preciso lutar contra isso, porque civilização ocidental é catolicismo, e Chesterton era católico. Então você tem essa concepção, esse confronto entre orientalismo e homem comum, sendo que no homem comum estão guardadas as verdades mais evidentes. E aí eu vou tentar ser o mais curto possível, até vamos soltar spoiler. Mas aqui já caminho para encerrar. Você tem o que a gente percebe? Que o Ivywood, quanto mais ele se embriaga nessa concepção de transformação do mundo, quanto mais ele mergulha de cabeça nesse projeto de transformação do mundo, o que acontece com ele? Ele se esvazia, ele se desumaniza. Então é como se Chesterton estivesse dizendo para nós, olha, se tu enveredares por esse caminho, irá acontecer a mesma coisa contigo. Tu irás se desumanizar, tal como aconteceu com Ivywood. Então é por isso que nós precisamos ter consciência de quem nós somos, dos nossos pilares, do cimento civilizacional em que a nossa sociedade foi construída. Então, é aí que reside a resistência contra todas essas invencionices modernas que teimam em destruir a civilização ocidental. E é aí que Chesterton mostra que a resistência está no homem comum. A resistência está na tradição. O homem comum guardou a tradição, ele guardou as coisas consagradas pelo uso. Por isso é muito difícil para os ideólogos convencerem o homem comum de que ele tem que abandonar tudo aquilo que foi vivenciado pelas gerações passadas. Tudo aquilo que o mundo vivenciou, que as gerações passadas vivenciaram, para se enveredar por um caminho tenebroso, duvidoso
que geração nenhuma jamais perpassou. Caminho pelos quais as gerações não perpassaram até os dias de hoje. Então, toda vez que você abandona a tradição, as coisas consagradas pelo uso, o senso comum, e se envereda por um caminho construído por um ideólogo que, segundo ele, pode arrastar a humanidade para um paraíso terrestre, a consequência é sempre a mesma. Você vai secar, você vai deixar de viver como os homens vivem, você vai deixar de sentir o que os homens sentem, você vai secar como ser humano, você vai se desumanizar, você vai ser apenas uma máquina a serviço dessa ideologia. Então, é essa a grande lição que Chesterton nos dá. Guarde a tradição, seja prudente, guarde as coisas consagradas pelo uso, guarde o senso comum. Aí está o seu porto seguro, aí está a sua casa de proteção. Um grande abraço e até o próximo vídeo.